Olá, seja muito bem-vindo ao Falar de Mim e hoje vamos conhecer a vida por detrás de um grande artista plástico. Falo-vos então do Jorge Dias. Acompanhem-me. E aqui estão os sinais de que vou à casa de um artista plástico. Bem interessante. Olá, Jorge Dias. Muito obrigada. É um prazer enorme recebê-la aqui na minha casa. Nós é que agradecemos por receber o Falar de Mim nos seus aposentos. Por favor. Muito obrigada, com licença. Pode convidar para sentar aqui comigo. Muito obrigada. Né? Fique à vontade. Com licença. Eu vejo que tem aqui obras bem interessantes, já, porque acredito que falam muito de si. Fala muito de mim, não como artista, mas quem que gosta da arte, né? Gosto muito da arte. E todos os artistas que eu tenho aqui nesta parede da sala são artistas que eu gosto muito. Claro que não posso ter todos, não, naturalmente. Todos que eu gosto. Cometo o pecado de gostar de muitos artistas moçambicanos em especial, então não consigo ter todos. Mas os que eu consegui ter, eu tenho sempre aqui na minha parede. É uma forma de contacto. Acho que cada objeto aqui, cada canto da casa, foi montado assim meticulosamente. Desde que estou vivendo neste apartamento há 9 anos, eu tenho pensado em cada momento e colocado objeto, tirando, e sempre assim, sempre uma troca com o tempo, com forma também de repensar várias coisas, sentir-me assim no espaço, né? Infelizmente a Nelma não participa muito nisso, porque eu me imponho um pouco mais nesse aspecto. É interessante que ao chegar à sua casa, ainda nas escadas, já começamos a sentir que vamos por casa de um apreciador de arte. É verdade, sim. Eu acho que a casa tem muito a ver com todo o espaço, não só interior dela, mas as escadas, tudo que está no nosso redor, o jardim, onde parqueamos o nosso carro, até de onde entramos pela entrada do condomínio, tudo isso faz parte de onde nós habitamos. Onde eu posso intervir e sentir que o espaço está dialogando com o meu estado de espírito, acima de tudo. Eu falo sempre estado de espírito porque é uma questão mesmo de sentir-se bem, não é uma questão de consciência, né? É uma questão de sentimento. É de nós, como é que nós... O sentimento é muito importante para um artista, não é? Tem artistas que o sentimento conta bastante, mas não são todos assim. Então, muitos artistas são extremamente formais, racionais. Já tive momentos desses e que não importava muito com as questões da força, da energia da obra. Mas agora cada vez mais me volto para isso, né? Acho muito importante que o trabalho transmita uma energia, uma aura na qual nós nos sentimos realmente respostas daquilo que nós procuramos permanentemente. Nós, a partir do momento que acordamos, estamos a procurar alguma coisa. Ou para o outro lado, nós encontramos permanentemente aquilo que procuramos, não é? Acima de tudo. A paz, a tranquilidade começa a partir do momento que tu te deitas, assim, quando acordas, quando fazes tudo. É um processo contínuo, né? E então esta parede que tem esses 3 artistas é a única que eu estou aqui representado, aqui no meu apartamento, como 2 artistas que eu tive paixão enorme pelo trabalho deles, mas não são todos os trabalhos que eu gosto. E vai ver que eu depois vou lhe mostrar mais alguns desses trabalhos. Suscitou a minha curiosidade já. Sim. Mas alguns trabalhos que aqui estão, eles contam diretamente a história da minha vida, da minha família em especial, e outros porque eu tive uma relação com esses trabalhos que foram assim impactantes, não é? Mas será que em Maputo, em 1972, os seus pais, quando te viram, já esperavam ou imaginavam que tinham trazido um artista plástico para o mundo? Os pais nunca pensam nisso. Os pais são todos pensam na saúde do filho, que pai tem que estar bem, e o filho sempre representa uma enorme transformação. Curiosamente, hoje o meu filho faz 11 anos, né? O meu único filho faz 11 anos. Tá, parabéns, não é? Obrigado. E é isso que falou em nascimento, logo lembrei-me do meu filho que faz hoje 11 anos. Eu acho que os pais querem que seus filhos sejam felizes, sejam pessoas realizáveis na vida,
e que encontrem, acima de tudo, o equilíbrio, a felicidade, acima de tudo, e encontrem paz, né? O que eles vão ser depois, nós não temos o controle sobre isso, nós só podemos dar as ferramentas para que, da educação, da saúde, de tudo que vai permitir que eles se caminhem no melhor caminho. Às vezes eles nos surpreendem pela positiva, outros menos. E é este ambiente que sentia na sua infância, no seio da sua família? Sim, eu tive uma infância, eu posso dizer que tive uma infância feliz, bastante ativa, digamos assim, porque quase todo jovem, toda criança que nasceu nos anos 60, nos anos 70, na cidade de Maputo, eu depois percebi que é um pouco pelo todo mundo, não era munido de muitos instrumentos que as crianças hoje nascem nos centros urbanos, né? Que era o contato com o vizinho, com o bairro, né? Aquela nossa presença permanente na rua. Então, isso realmente formou a minha personalidade, no sentido de que eu consegui superar os meus medos, digamos assim. Eu fui uma criança bastante medrosa, assim. Mas por quê? Porque em que era baseado, ou quais eram os fundamentos do seu medo? Porque ser medroso é natural, quer ser medrosa, né? Apesar de ter uma família que éramos 8 irmãos, né? Dormíamos todos num único quarto, mas a gente tem os medos da infância, né? Porque também crescemos num país que tinha bastante estável, né? Um país estável, Moçambique, dos anos 76 até 92, era um país que vivia uma guerra, né? E essas energias, essas histórias dos conflitos armados que Moçambique tinha dentro do país, e a história dos vizinhos, aquilo chegavam sempre, né? Além de uma memória bem presente da Guerra de Libertação, apesar de ser um país com muita paz, mas isso chegava o tempo todo, essa insegurança. E pode ser que isso tenha influenciado de alguma forma a minha formação no início, de ser uma criança medrosa, um adolescente bastante tímido, mas também eu acredito que não ser tão corajoso me protegeu de muitas armadilhas do mundo e acabei sendo... É uma página virada na sua história? O medo ficou para o passado? Ficou. Quando eu comecei a fazer artes marciais, aos 13 anos, foi depois de 3 semanas de treino, deixei de ter medo de tudo, deixei de ter medo do escuro, deixei de ter medo do barulho, mas é porque... Virou super-homem? Não, ninguém vira super-homem do dia para a noite, né? Acho que nós nunca somos super-homens, nós somos super-homens aos olhos de quem nos gosta, que gosta da gente, né? Talvez seja super-homem aos olhos de meu filho, que também aos poucos começa a questionar algumas coisas, né? Mas também vê em mim alguém que tem as respostas do mundo, que ele está descobrindo. Mas ao mesmo tempo ele já me questiona, então deixa eu ser um pouco super-homem, mas ao mesmo tempo que sou super-homem para ele, né? E esta infância foi fantástica nesse sentido, porque eu imagino meu filho hoje, ele vive sozinho aqui, passa horas sozinho aqui nesse apartamento, quando não está na escola, nos últimos 12 meses, muito mais do que quando antes. Sim, decorrente da pandemia, pois. E eu imagino que ele tem outros medos, os medos dele é medo da solidão. Isso eu não tive nunca, né? Éramos 8 num quarto. Na minha casa. Eu tenho cada marca na cabeça, no rosto, no braço, marca da infância, né? Até outro dia eu olhei para meu filho, olha, tu não tens marca nenhuma. Estava aqui a brincar com ele. Não tens nenhuma marca da infância. És ainda, claro, és uma criança, mas ainda não produziste nenhuma marca. Então, não és feliz. Ah, eu não sou feliz. Não é bem, é só dizer. Tu passas mais horas no tablet, na televisão e com livros, menos horas a correr, a trepar árvores, né? Subir, descer árvores, arrancar fruta. É algo que eu lembro, gosto até um pouco antes de ter os seus 16, 17 anos, é experimentar a fruta tirada do pé da árvore. Tirou, comeu logo. Assim, sim, né? sim. Isso não... Que era característico das crianças dos anos 60, 70, Exatamente. até os anos 90, não é?
Mas digo essa experiência quanto criança. Hoje temos essa experiência porque nós temos nossos espaços aí fora da cidade de Maputo, na qual nós temos um pé de mafura, de limão, de manga que tiramos diretamente. E nós pensamos agora adultos. Mas quando eu era criança, eu lembro que tinha lá uma árvore de amoras, né? Nós passávamos ali horas em cima daquela árvore, tirando amoras, nos divertindo. Quem chega mais longe, quem tira mais doce. Era divertido nesse aspecto. Então fui feliz, naturalmente, né? Ainda bem. Mas como é que no meio de tudo isto acontece a entrada para as artes visuais? Olha, é uma história que eu gosto muito de contar, porque é a seguinte, eu não queria, de forma alguma, me revia numa profissão que estou hoje, né? As artes, para mim, eram completamente desconhecidas. A única referência, nós vivemos numa casa bastante simples, e a única referência que nós tínhamos dentro de casa eram as fotografias. Considero a fotografia uma arte, a fotografia do retrato. Sim. E era um quadro da Última Ceia, é por isso que eu tenho aqui a Última Ceia, feita por uma artista, Ação Paixão, uma Última Ceia daqueles relevos de metal, e uma imagem de Cristo crucificado. É a única coisa que tínhamos na nossa casa. Não tínhamos mais, não tinha obras de arte, não tinha objetos que estimulassem a imaginação, mas tinha algo que toda criança tem, toda criança gosta, qualquer criança mais que cresça nos lugares mais ausentes de presença da arte, ela adora desenhar, adora jogar bola, adora dançar. Então isso eu gostava de fazer e eu conseguia fazer com mais frequência porque a minha mãe comprava sempre papel, caneta, lápis de cor, guache, tinha sempre acesso a esses materiais quando estava lá de segunda, terceira, quarta classe, no ensino primário, né? E eu fazia muita coisa, rabiscava bastante. Curiosamente, eu tenho uma prima que vive no Porto, ela é mais velha que eu, 2 anos, e há 10 anos atrás, eu não fazia a minha ideia, que ela já vive lá há mais de 30 anos, ela mostrou-me um desenho feito por mim. Claro que eu não me revi naquele E qual é que desenho. foi o sentimento? Eu não me revi no desenho, porque era um desenho de criança, era um desenho que provavelmente devia ter 6, 7 anos de idade. Mas eu, tá bom, que tal, e gostei. Obrigado por teres guardado. Está com ela até hoje. Ela disse, Jorge, não tem como te passar, isso é meu, é o momento que eu tenho de ti, porque enquanto todo mundo ficava dentro de casa agitado, éramos na altura ainda 7 irmãos, não? Então nem todos tinham nascido, eu ficava no meu canto em silêncio. Às vezes a minha mãe perguntava, o que é que estás a pensar, Jorge? Eu disse, não estou a pensar nada. Eu ficava assim no meu silêncio, não estou a pensar nada, mas não pensava nada mesmo. Eu acho que o silêncio é um defeito, uma qualidade dos homens, né? Eles não pensam nada. Eles são os únicos que são capazes de pescar. Mas que acaba de responder à curiosidade de muitas mulheres, não é? É verdade. Mas o meu é um pouco exagerado nesse aspecto, porque eu ficava mesmo no vazio, né? Depois tinha os momentos de bastante agitação. Era bastante agitado. Você queria jogar bola dentro de casa, não queria ir para a rua jogar futebol. Eu e meu irmão jogávamos a bola dentro de casa. Corríamos a casa, tínhamos um apartamento, tinha um corredor de 2 ou 3 metros, aquilo parecia tipo o Estado Nacional de Zimpeto, era enorme. Era enorme. E quando começa a frequentar as artes visuais, já tinha esta visão daquilo que faz hoje? Não tinha, não fazia nem ideia de que existia uma escola de artes. O professor que eu tinha na 6ª classe, no secundário, no sistema de ensino que eu frequentei, a 5ª e 6ª era o secundário, né? Primária até a 4ª classe. E então o professor escolheu 3 ou 4, não lembro muito bem, mas era um número bem reduzido, para fazer um exame de admissão na Escola Nacional de Artes Visuais no sábado de manhã. Sábado de manhã para mim era mais um dia de poder sair de casa e brincar. E fazer um exame de admissão para mim era uma oportunidade de eu poder desenhar num momento diferente do que era a sala de aula, não é?
por outro lado, eu acho que talvez eu queria provar a mim mesmo que poderia ter um pouco mais de segurança em fazer um trabalho de desenho fora daquilo que o professor exigia na sala de aula. Colocar-me, como se diz, em competição. Assim. Tudo que nós propomos fazer fora, para algum objetivo, acabamos colocando uma espécie de competição, uma autocompetição. Né? E o meu nome acabou saindo como aluno, fui admitido para estudar na Escola Nacional de Artes Visuais, mas eu não queria estudar lá. E os seus pais, para além de si, os seus pais queriam? Os meus pais nunca interferiram nas minhas escolhas. Eu fui muito feliz por isso. Eu tive muitos colegas que os pais conduziram muito na formação deles, mas os meus não, né? Tanto a minha mãe, que eu via com a minha mãe e meu padrasto aqui, força, é muito bonito fazer isso, é uma escola muito boa, vais aprender muito lá, e é realmente uma grande escola, uma referência aqui neste país, aqui na região também. Meu pai também, quando eu fui ao Brasil estudar, fazer o curso de licenciatura em escultura, ele só quis saber no que eu vou estudar, e eu disse, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que vai estudar lá? É escultura. Tá bem? Gosta? Sim. Força, filho. Sempre tive esse apoio, né? A minha mãe, depois de ter me apoiado tanto nisso, teve alguns dissabores comigo, porque eu queria algum suporte para pintar, e tirava, assim, sem ela saber, alguns lençóis de casa para pintar. Só eu tenho que encontrar uma solução dentro de casa para fazer. Quando não tinha cartão, papel, era um tecido que era menos usado, passava para o suporte. Isso depois de ter me formado. Mas, ela compreendeu que era uma boa causa. E o espaço da cerâmica no meio do seu crescimento? Sim, eu formei-me em cerâmica na escola porque a cerâmica foi o curso que mais se aproximou aquilo que era 3 dimensões, né? Porque a escola oferecia 3 cursos na altura, não tem como hoje, que é 4 cursos, que é um curso de artes visuais, um curso de formação de professores. Na altura só tinha 3, e eu escolhi o curso de cerâmica porque eu queria, a minha imaginação tinha muito a ver com formas, com volumes, com matéria, então, e foi este curso que me proporcionou essas ferramentas. Depois do segundo ano, durante o primeiro ano e o segundo ano da Escola Nacional de Artes Visuais, eu pensava sempre em desistir da escola. Por quê? Eu frequentava, mas não era o curso que eu queria fazer. Eu estava sempre a pensar que logo que terminar este curso, este ano letivo, eu saio e vou me matricular. Mas não tive a coragem suficiente para fazer isso. Porque ao mesmo tempo que eu não queria fazer, eu também gostava de fazer. Era um sentimento, eu andava assim, em duas direções. Um pouco, minha vida hoje é assim, em 2 direções. Eu gostava de fazer, mas eu não queria fazer. Eu não me revia a fazer artes plásticas, ser curador ou fazer uma outra função dentro dessas instituições da arte, né? E acabei fazendo. No terceiro ano, eu tive, porque a minha vida também foi marcada com bons professores. Acho que todos nós somos um pouco assim, né? Durante todo o processo de formação, sempre tem aquele professor, quando passas por ele, te dá assim um rumo, dá uma direção, né? E desperta em ti alguma coisa que vais olhar diferente. Né? Tive uma professora marcante, realmente, que me deu um grande suporte. Isso não acontece muito, por exemplo, na educação, infelizmente. Não digo hoje, no quase todo tempo. É preciso que o professor olhe para todos os alunos de uma forma não só igual, mas de uma forma equitativa, né? Que dê espaços, perceba as particularidades, as especificidades de cada aluno e consiga fortalecer os mais fracos e consolidar os mais fortes, né? Eu tive uma professora que foi muito assim, e tive outros tantos professores que passaram pela escola que também transmitiam muita segurança. E me formei lá, entrei para o nível médio, como já a primeira turma do curso de cerâmica, para fazer um nível médio, não havia na altura, e depois fui convidado para dar aulas, né, na escola. Em 92, não havia ainda concurso público para entrar no aparelho de Estado. Éramos convidados pelas competências do público, alguém que visse a nós confiança para desempenhar uma determinada função. Aí eu falei, por que não?
vou trabalhar e vou começar a ganhar algum. A minha primeira turma, eu tinha 20 anos, a minha primeira turma que eu dar aulas tinham alunos da minha idade. Assim. E como é que era isto? Misto de conseguia impor a disciplina, professor, aluno? Olha, a escola pública moçambicana tem a felicidade de ter sempre alunos muito comportados, educados. Né? A rede pública é assim. A rede privada também, com exceções de algumas de determinados momentos e grupos. Algumas reticências. Reticências e talvez de escolas, né? Mas as escolas são muito comportadas, né? E esta escola tem turmas bastante comportadas, assim, até hoje, né? Todo o período que eu estive lá, apesar de haver momentos que não é tão passivo assim, né? Natural. E, então foi sempre muito bem visto com os meus novos alunos, e alguns alunos um ano depois eram colegas, porque eu estava fazendo o nível médio, o 12º ano, eu estava fazendo o primeiro, uma separação de 5 anos. Quando eu entro a dar aulas, os outros que antes, nos anos anteriores éramos colegas, passaram a ser alunos. É interessante isso, sim, né? Sim. Mas sempre houve um reconhecimento, porque a escola tinha uma disciplina. Né? Nós tínhamos uma diretora que tinha uma disciplina que conseguia colocar uma horizontalidade de tal forma que os alunos sempre se colocavam no plano de alunos mesmo. Né? Então tivemos a vida facilitada. Eu e tantos outros colegas que acabamos entrando na escola. Né? Tivemos a vida facilitada em poder trabalhar com ex-colegas e sem ter tanta insegurança com o que nós fazíamos. Foi fantástico, assim, foi lindo. Depois, quando eu sinto que alguma coisa mudou em mim, já no 3º ano, em 89, porque começo já a fazer alguns exercícios da escola, algumas coisas fora da escola, com outra consciência. Em 90 começa a pintar. Aí começa a surgir a paixão, não é? Começa a surgir a paixão. 4 anos depois, pinto este quadro. Bastante interessante. Este quadro que é o único que está aqui. Quer dizer, uma série que vem já logo nos primeiros anos a dar aulas na Escola Nacional de Artes Visuais, mas depois, quando eu volto do Brasil, esse quadro eu recorto, começo a cortar, desfazer tudo que eu fiz em 94, em 2004, 10 anos depois, vou cortar e refaço novos trabalhos. E surge esse trabalho, que está aqui na minha sala. Também remonta entre um período antes de estar no Brasil e agora que estou em Moçambique. Há também outra história que tem a ver com a ligação com o trabalho que tenho feito agora, que é comprar objetos aos artesãos, encomendar objetos aos artesãos, fazer um objeto artístico. Um pouco essas nuances das artes hoje que eu vou depois de mostrar. É interessante ter um quadro que explica ou partilha uma parte da sua vida, mas falando de partilha, eu gostava também de perceber como que foi esta experiência no Brasil ao estudar a escultura. Foi uma paixão enorme no Brasil, até entusiasmo, né? Entusiasmo em vários sentidos. Assim. Estás a imaginar assim, um jovem, tinha 23 anos na altura, em que o meu pai saiu de Moçambique já em 74, né? Então eu cresci em uma família com muitos irmãos. Uma parte dos meus irmãos era com o meu pai, outra parte dos meus irmãos com o meu padrasto, né? Uma família bem multicultural, assim. Meu pai português, minha mãe moçambicana aqui de Magude e meu padrasto é timorense, né? Então nós tínhamos todos esses estímulos. Então não teve aqui a questão de muito choque cultural quando vai para o Brasil? Pelo contrário, nós crescemos dentro de um espaço territorial, do ponto de vista de cultura e práticas de dia a dia, muito diverso, né? Bastante diverso. Assim. Mas isso é uma outra história. Isso só enriqueceu. Enriqueceu-me, deu subsídios fundamentais para que eu pudesse encarar novas frentes quando adolescente, agora depois adulto. Então, quando vou viver no Brasil, eu vou viver na casa do meu pai com 2 irmãs, uma de 17 anos, outra de 15,
que eu não conhecia. Né? São adolescentes, acabei conhecendo lá, né? De conhecer porque estive pela primeira vez fisicamente com elas, né? Já estivemos em momentos, mas não fisicamente, né? Em 97 eu só tinha acesso ao telefone fixo, não tinha o e-mail, né? E era mais ou menos esse contato que tinha via telefone, a informação que eles chegavam, assim. E foi um misto entre viver numa família que me era estranha, mas ao mesmo tempo uma família que me pertence, da qual eu faço parte, não é? E depois foi viver num país que apesar de ter tudo a ver com Moçambique, vários países africanos e com a África de uma forma geral, é também muito diferente em vários aspectos, não é? O Brasil tem enormes pontos de contacto, mas também tem vários pontos de afastamento com Moçambique. E já remonta agora ao trabalho que eu estou a fazer de difusão cultural aqui do Brasil aqui em Moçambique. E foi fantástico, muita coisa eu conhecia já do Brasil, que todos nós conhecemos, assim, do primeiro contato, que é a música, que é a televisão, é novela, é literatura, né? A gente chega muito rapidamente um pouco do cinema, mas estar neste território é completamente diferente. E viver numa família na qual eu pertenço a esta família, mas não conhecia, também é enriquecedor, acima de tudo. E no Brasil formei em escultura, mas quando eu vou ao Brasil para me formar, eu vou para fazer uma formação ou em cerâmica ou em design, porque isto viria dar subsídios à escola que nós temos aqui em Moçambique. Eu tenho que pensar, olha, eu estou a sair, sou funcionário do Estado, sou um servidor público, vou me formar, mas não vou formar em algo que vai ser completamente diferente daquilo que eu vou voltar a contribuir quando voltar a Moçambique. Então fui atrás de um curso que desse continuidade àquilo que eu fiz aqui na Escola Nacional de Artes Visuais. Mas a paixão pela escultura sempre foi muito maior. Quando me entregaram assim uma lista de cursos na qual eu poderia ter uma opção, tinha um pouco mais de 16 cursos, passava o modelo do curso de escultura. Eu ia subir, abrir mão do design, não via cerâmica. Eu disse, vou ser feliz desta forma. Escolhi o curso de escultura, fiz 5 anos de escultura, mas fiquei 6 anos no Brasil. Entretanto, eu sei que quando regressa, neste caso, nasce o movimento Mozarte. Daqui a pouco poderá falar-nos melhor deste movimento, mas agora vamos fazer um brevíssimo intervalo. Voltamos já. Olá, seja muito bem-vindo ao segundo bloco do Falar de Mim, hoje que conversamos com o artista plástico Jorge Dias. E sabe que há muitas curiosidades aqui relativas ao Brasil e muitas aventuras também, das quais Jorge Dias vai partilhar um trechozinho só para os nossos telespectadores, antes mesmo de falarmos do movimento Mozarte. Com um prazer, né? Conto histórias pessoais lá, né? No Brasil aprendi bastante coisa, tem a ver com a vida, no verdadeiro sentido. Mas o mais importante que eu queria ter aprendido é aprender a esperar, acima de tudo. Né? Por que aprender a esperar? Aprender a esperar no sentido de que eu sabia que tinha 5 anos no Brasil. Aprender a esperar significava também de ter que aprender tudo de novo, porque quem faz arte, quem faz cultura de forma geral, artista plástico, música, entende isso de uma forma diferente, né? Temos que estar permanentemente a recomeçar. E a criação artística é exatamente sempre um novo recomeço, sempre começar do zero, acima de tudo. E isso fui aprender no Brasil. Tive que desenvolver outras habilidades que eu já tinha aqui, que é, não digo que sei cozinhar, mas tinha que preparar os alimentos para comer, tinha que aprender a melhorar aquilo que são tarefas domésticas. Aqui em Moçambique eu sempre tive quem fazia isso para mim, no Brasil já não tinha que aprender a lavar a própria roupa, passar, fazer o próprio alimento, cuidar do lugar que eu estava a viver, né? Os arrumos da casa, e isso me dava enorme prazer, né? Acima de tudo.
e depois dar um suporte ao meu pai e a minha mãe lá, minha mãe que é a esposa do meu pai, eu trato por mãe porque ela é uma verdadeira mãe para mim, que é ajudá-las no seu comércio, porque eles também têm um comércio e tem que dividir entre estar a estudar e fazer esses trabalhos de apoio do comércio deles também. E foi bastante bom. E hoje em dia ainda faz essas lides domésticas? Faço sim, gosto imenso de ir à cozinha. Aos sábados e domingos, normalmente vou eu preparar a comida. Os encontros de família, quem vai fazer os assados sou eu e meu cunhado. Tenho um prazer em fazer isso. Gosto muito depois do almoço levantar e lavar a louça. Ajuda a pensar, né? É um exercício de meditação. Olha, deviam existir mais homens que acham que lavar a louça ajuda a pensar e que façam isso. Não, é verdade. Mas é verdade, eu estou a falar sério. Lavar a louça é um exercício de meditação. A gente faz um filme da nossa vida e encontra ali nessa atividade que é bastante importante. Outra coisa que eu não consigo fazer, mas gosto de fazer quando me proponho a fazer, é passar roupa. Quando eu vou engomar roupa, passo ali 2, 3 horas, mas saio dali renovado. Acho que em momentos de maior crise eu faço isso. Eu senti isso agora logo depois em abril do ano passado, em que de um dia para o outro deixámos de sair de casa, eu fiquei apanhado também, com muitos outros, bem que assustado, né? Hoje, graças a Deus, já não estou mais assim. Então passava horas e horas ali engomar roupa, porque Nossa Senhora também não vinha aqui para trabalhar, porque temos aqueles cuidados. Todas as medidas, não é? Sim. E voltou, depois de muitos anos sem engomar, voltei a engomar e ajudou bastante nisso. Encontrar algum equilíbrio depois até para poder fazer o acompanhamento aos trabalhos da escola do meu filho, fazer tudo aqui em casa, né? Com certeza que foi uma dinâmica completamente diferente para todos nós. Mas falando agora do seu regresso a Moçambique e do movimento Movarte. Olha, foi um regresso que... Engraçado porque assim, são dois sentimentos. Um sentimento eu sabia que tinha que voltar. Quando eu digo que sabia que tinha que voltar, eu tinha consciência que vou voltar. Apesar de ter sido tão enraizado no Brasil, que eu vivia dia a dia como se nunca fosse sair de lá. Tinha essa consciência que eu voltei. E quando chegou o momento de voltar, eu voltei com bastante entusiasmo, né? E queria fazer alguma coisa em Moçambique que desse uma enorme contribuição para aquilo que a gente pode fazer, para que eu posso contribuir para os artistas plásticos aqui em Moçambique, para aquilo que eu posso fazer também para o meu trabalho. Por isso que o Movarte ele vai ser um movimento voltado para a conscientização, para a prática, a produção artística aqui em Moçambique, mas que está na frente disso um grupo de 11 artistas, mas não, o movimento não é voltado para esses 11 artistas, não é uma associação voltada para os membros fundadores ou afiliados, mas é só voltada para criar uma dinâmica de produção cultural aqui. Mas para aí, vamos depois conversar lá no escritório, que eu tenho lá alguns elementos que podem mostrar para podermos conversar melhor sobre o Movarte. Eu queria só, se me permite, né? Está à vontade. Porque eu falei no início que havia aqui alguns objetos que conectam a minha história, a história da minha família, esta em particular, a minha transformação depois de voltar para o Brasil. Outros trabalhos não estão aqui, infelizmente não é possível. Quero convidar para ver alguns objetos, estão aqui nesta sala. Tranquilo. Que eles contam essa história, né? História. Esta peça, né? Vários objetos. Deixa-me dizer que tem aqui uma mesa bastante interessante, não é? Que eu sei que foi feita por si. Sim, esta mesa é feita por mim. Eu gosto de colecionar maçãs de tantos maçãs que eu vou colecionando, né? Descobri que os maçãs são feitos em vários países, aqui no continente africano, em várias regiões, de formas muito diferentes uma das outras, acima de tudo. Mas mantém sempre aquele casal, né? Com aquelas características, né? E esses 3 pares de maçãs
E estes maçais foi encomendado por mim a um escultor na Beira, e depois mandei fazer esta mesa. Quer fazer um objeto que fosse para além do mero objeto artístico, fosse objeto de design. Mas curioso esta peça de cerâmica, que é uma mulher, representa uma gestação, né? Essa peça foi o pai da Nelma que fez, quando a Nelma estava esperando o Yannick. Não, bastante interessante. E tem um simbolismo muito forte na vossa vida, não é? Aí com a Renata Sadimba, o João Donato, não é? São vários escultores. Falando em maçãs, este também é um casal de maçãs aqui. Aqui maçãs, tem outro lá em cima. E esta pintura do Vitor Souza foi um primeiro contacto que eu tive com ela, não é? Passava sempre no ateliê dele, e logo que vi esta pintura eu falei ao Vitor, eu gosto muito dela. E falei o seguinte: depois da exposição que ele ia fazer no Museu Nacional da Arte, se ele não fosse vender o trabalho, eu me prontifiquei a tê-la em minha casa para guardá-la. Assim. Então ela ficou depositada aqui, tenho muito carinho por ela. Isto vai trazendo também um pouco a sua faceta de curador, não é? Sim, porque aí está, o Movarte tem esse propósito de poder articular um intercâmbio entre artistas moçambicanos, fora de Moçambique, brasileiros, e como nós não tínhamos instituições em Moçambique que pensavam na produção artística contemporânea, na arte contemporânea em particular, nós tínhamos que fazer essas exposições. Nós não tínhamos curadores que pensavam na arte contemporânea. Temos inúmeras exposições com pintores clássicos moçambicanos, jovens artistas, mas que não tinham essa abordagem diferenciada. E nós, como movimento, resolvemos começar a trabalhar na reflexão da produção, na circulação, e fizemos essa aproximação a várias instituições em Moçambique, o Museu Nacional da Arte, ao Camões, ao Centro Cultural Brasil-Moçambique, ao Franco-Moçambicano. Eram as instituições com mais representatividade no momento, e fizemos exposições de 2 em 2 anos em todos esses lugares, né? Que surgiu esse grande movimento. Nós recebemos aqui vários artistas da África do Sul, do Brasil, dos Estados Unidos, de Portugal, quase todo mundo passou por aqui através das curadorias que o Movarte fez. É um intercâmbio cultural muito rico. Rico no sentido que deu frutos, né? Deu frutos. Houve depois dessas 4 ou 5 exposições bienais que o Movarte fez, alguns artistas que vieram a Moçambique, depois houveram projetos na qual convidaram artistas moçambicanos para esses projetos fora de Moçambique. Um dos casos mais felizes é, por exemplo, a Isa Bandeira, que é uma artista brasileira e professora na universidade. Ela depois desenvolveu uma pesquisa sobre Ricardo Rangel, uma pesquisa sobre o Movarte, uma tese de doutoramento e de mestrado, e que vai levar, naturalmente, o que se faz em Moçambique em outros níveis de circulação, de consciência acima de tudo, né? Então, nisso acho que foi feliz a criação deste movimento. Além de vários artistas jovens hoje, para contar uma exposição de arte contemporânea em 2004, 2005 era quase que impossível em Moçambique. 2006, 2007 já tivemos inúmeras exposições. E agora, cada vez mais, artistas se propõem a novas abordagens, falam das coisas como eles querem realmente falar, com os materiais que eles querem falar, são ou não são bem-sucedidos, isso é outra história, mas o importante é que muitos dos nossos artistas hoje dialogam com o mundo todo nas novas linguagens. Não estou a dizer que o Movarte trouxe isso, de forma alguma. O Movarte não trouxe arte contemporânea. O Movarte também trouxe uma abordagem diferente e criou aí um espaço onde pudéssemos brigar e ganhar terrenos muito mais rapidamente. Isso foi o grande feito do movimento. Exatamente. Vamos então. Aqui é o escritório.
Temos aqui um mundo, não é? Aqui o espaço aqui eu não faço as lives, não é? Quando tenho que fazer as conversas com os artistas fora de Moçambique. Se eu não faço lá no Centro Cultural Brasil Moçambique, faço aqui. É o espaço que eu posso ficar mais à vontade, sem interrupções. Tem aqui três trabalhos. Né? Tem aqui 3 trabalhos. Mas eu também gostava de ouvi-lo a falar dos diplomas que aí estão, dos certificados. Tem aqui 3 trabalhos que são a nossa história. Esses trabalhos são a história da minha família, eu, Anelma e Yannick. Aqui foi no noivado, né? Quando nós noivamos, o Vítor Souza pintou uma série de noivados. E este noivado ofereceu-nos como presente do noivado, da apresentação. Aqui. Depois, quando a Anelma ficou machucada pelo Yannick, não só pintou este quadro, foi uma série de pinturas que ele fez. Também fez aquela cerâmica que eu mostrei na sala. E este ofereceu-nos também quando o Yannick nasceu. E depois de Yannick ter nascido, já nos primeiros meses, ele pintou este aqui que foi a apreciação do bebê. Né? São 3 mulheres, provavelmente que é a Anelma, a mãe e outra mulher. Sempre representa 2 mulheres nos seus trabalhos, que é sempre a gêmea da mãe, muitas das vezes, a gêmea. Né? Neste caso pode ser a gêmea da mãe, que é a tia da Anelma, a Anelma e o bebê, que é o Yannick. Interessante. A primeira foto do Yannick quando nasceu, as primeiras imagens que nós temos. Interessante porque estas obras não só retratam o momento, mas também vão fazer com que os filhos, não é, do Yannick facilmente percebam a história da sua família, não é? Exatamente. Eu não tenho esse dom de pintar histórias das famílias, eu pinto outras coisas, mas eu tenho a felicidade de ter o Vítor Souza, falecido Vítor, que fez esse trabalho todo, né? Então, são momentos importantíssimos na nossa vida, também na vida deles, né? E nos presenteou. Com certeza. Pode falar-nos deste diploma de hora? Esses são dois diplomas, né? Este é do Colunguana. O Colunguana, quando fez 10 anos de existência, ele homenageou muitos dos seus, ou quase todos os seus colaboradores e parceiros. Trabalhei muito com o Colunguana e faço até hoje, não só exposições, mas curadorias de exposições. E tive o enorme prazer e privilégio de ser contemplado nesta homenagem que eles fizeram. A Escola Nacional de Artes Visuais, quando fez 35 anos, eles também homenagearam os 3 antigos diretores, que é a Stella, o Vítor Sala e eu, com esse diploma pela contribuição que nós temos dentro da escola. Eu tenho uma história muito longa com esta escola, né? Porque eu fui aluno, estudei lá uns 5 anos, dei aulas, passei por várias funções ao longo do período que fui professor, desde diretor da turma, até outras funções dentro do curso. Depois voltei a ser diretor da escola. A única função que eu não passei por lá, as 2 únicas talvez, é no departamento pedagógico e administrativo. Então tenho uma história de vida com essa escola. Foram praticamente 25 anos. E qual foi a coisa mais interessante que pensou quando o diretor, que muitas vezes pensava quando era aluno? Uma pergunta difícil. Olha, o que eu sempre tinha por trás de mim é assim, tem que dar certo, tem que resultar, né? Porque uma escola é um organismo vivo mais difícil de digerir. Entrava e saía pouco mais de 300 alunos, mais de 30 professores, 10 funcionários, depois temos 2 edifícios. É um fluxo enorme de coisas para fazer, gestão do dia a dia. É fazer sempre um pouco cada dia e nunca deixar de fazer. E com a esperança sempre que tudo vai dar certo. Eu acho que isso foi um antídoto que fez com que resultasse, né? E conseguisse passar para essas etapas todas e me tornar uma pessoa que eu sinto que fiz um trabalho que contribuiu para a escola. Né? E estamos a caminhar mesmo para o Movarte, não é? Para o Movarte, mas antes de Movarte, eu quero lhe mostrar um trabalho
Esta é uma peça, foi interessante porque quando eu falei ali de pegar trabalhos feitos por artesãos, né? Essa é a história do Jonas, o Jonas e a baleia. Este é um tubarão, mas é um tubarão-baleia, porque a cauda é mais uma baleia. Esta é uma história bíblica, não é? Essa é a história bíblica. E esta peça foi comprada há mais de 10 anos, e esta há um ano atrás. Depois eu a brincar com elas, fiz esta montagem e disse a Nelma, olha, tá aqui uma obra de arte, já vejo uma obra. Conhece a história da Bíblia do Jonas? Eu disse, não, Jorge, não podes fazer isso não foi tu que fizeste. Eu disse, mas eu que fiz a montagem. Então pronto, ainda está por ser decidida por como obra de arte. É uma das brincadeiras que ficou aí para mais tarde fazer. O Movarte foi um movimento realmente extremamente importante. Hein? Nós temos aqui a história do Movarte catalogada em vários esses catálogos que estão aqui. Essa foi uma tese de mestrado da Isa. Mais tarde ela fez uma tese de doutoramento sobre Ricardo Rangel. Eu não tenho aqui. Mas o Movarte depois ela vai participar em grandes eventos, né? Por exemplo, a Arte Lisboa em 2008, a Arte Lisboa 2006, que é a Feira da Arte Contemporânea. O Movarte se formou também como um espaço de galeria, não como uma galeria convencional, mas uma galeria que pudesse negociar um espaço para expor artistas na Europa. Então foi para esta, bastante que foi em Lisboa. Interessante esta, né? Internacionalização. Sim, foi uma internacionalização muito importante. Foi essa em Lisboa e foi para Arco também, que é esta aqui. Em 2006, o Movarte foi para a Feira do Arco, que é uma das mais importantes feiras de arte contemporânea na Europa. E tem várias outras participações, catálogos das nossas exposições. Esse foi um catálogo de 2006, onde participaram aqui artistas de mais de 7 países. E foi essa internacionalização que contribuiu bastante. Para além dessas participações em feira, houve também participações em exposições que levou-se alguns artistas do movimento. Esta também para a Espanha, esta para Portugal. Eu não tenho aqui todos, né, de outros países que o Movarte participou, né, e depois este evento vai sendo registrado em livros, em revistas de arte que são importantes no contexto das artes. Naturalmente que eternizam aquilo que está sendo feito a nível das artes plásticas e não só no nosso contexto, não é? Sim, então, algumas das revistas editadas em alguns países europeus em que o Movarte está lá, essas em Portugal, estas na Suíça. Né? Mas sei que anda também, de certa forma, a influenciar um pouco o seu filho, não é? Ele, como toda criança, também gosta de pintar, não é? Mas há aqui algumas coisas que fizemos juntos. Algumas coisas que fizemos juntos. Deixa-me pegar aqui. Este ele fez sozinho. Ele pintou sozinho. Teve uma orientação do ponto de vista de dar um empurrãozinho para completar uma imagem ou outra. Mas há uma que nós fizemos juntos. Aqui já nitidamente eu já vou, ele já vai usando os meus materiais. Por exemplo, ele vai pintar essa paisagem, mas vai colar elementos que já são usados também no meu trabalho. Né? Exatamente. Como está uma parte de ateliê, também o ateliê tem esta felicidade de fornecermos bastante coisas diferenciadas para colocar na nossa criação. Em termos profissionais, sente que já concretizou tudo que tinha por fazer ou ainda tem um sonho em manga? Não, de forma alguma. Acho que nossos sonhos tem a ver com crescer. Né? Há muita coisa por fazer. Há tudo por fazer nas artes. Há tudo por fazer na minha vida. E acho que a maior realização que eu possa ter é talvez um sonho
digamos assim, não seria profissional naturalmente, porque os sonhos profissionais são aqueles que nos constroem no dia a dia, mas seria poder envelhecer com saúde, acima de tudo, né? Porque a única coisa que me assusta é não poder envelhecer com saúde. Tenho um único filho e ele ter os encargos todos de ter cuidado de um pai que não gosta de boa saúde. Então, eu penso que há aqui muita coisa para fazer, há muito trabalho que hoje não temos Movarte como tínhamos há uns anos atrás, mas nós temos muitas exposições, nós temos muito trabalho a fazer nas instituições, há tudo por fazer e é isso, o sonho é ser feliz, com saúde e poder desfrutar tudo isto que nós podemos ter. A vida é como um sopro, né? E estamos no fim do sopro, sempre. Muitas vezes falou do Yannick e todos nós percebemos que é o seu filho, mas muitas vezes falou da Nelma. A Nelma é importante na minha vida, né? Ela é a mulher que dá um equilíbrio à minha existência, assim. E talvez se eu não tivesse a Nelma, não teria esse equilíbrio que tenho hoje, né? Nós os homens somos imperfeitos, completamente imperfeitos. E o homem precisa de uma mulher que completa nas suas imperfeições, né? Que compreenda perfeitamente. E ela é uma mulher que cuida de mim para poder cuidar desta casa, acima de tudo. Cuidamos os dois, na verdade, né? E a Nelma foi, não só por ser a mulher que eu gosto, que eu amo, ela é que deu o filho que eu tenho, né? O filho dessa maravilha de Yannick que vocês conhecem. E depois de mostrar aqui para todos no Falar de Mim, que é um esposo e pai babado, que é muito bom, mas acima de tudo apreciador das artes, eu agradeço a sua participação aqui no Falar de Mim, desejo muita saúde, não é? E muito sucesso na sua vida e também na vida familiar. Muito obrigado, foi muito bom para mim ter recebido, confesso que fiquei extremamente feliz ao ter recebido este convite, então vos acompanho sempre. Muito obrigada. E continuarei a acompanhar sempre que a saúde me permitir. E esse é um canal realmente muito importante para dar a voz às pessoas mais simples deste mundo, não é? Muito obrigada, Jorge Dias. Muito obrigado. Obrigada igualmente a si, estimado telespectador, que esteve desse lado a acompanhar o Falar de Mim. Hoje trouxemos a vida por detrás do Jorge Dias. E eu vou dizer tchau, tchau com alguém. E o Yannick finalmente chegou para dar comigo aqui o tchau, tchau aos nossos telespectadores. Fala, Yannick. Olá. Tchau, tchau. Tchau.